Olá, moras! Vamos pintar? Olha o que a gente vai estar pintando hoje. Isso mesmo, a gente vai estar pintando essa máquina, que é o primeiro risco da minha apostila de número 2. Se você não adquiriu, quiser adquirir, o contato vai estar na descrição do vídeo por apenas R$20, 10 riscos. Hoje a gente vai estar começando passo a passo, tá bom? E vamos para pintura! Gente, hoje tá muito nublado, tá chovendo bastante aqui no meu estado, na minha cidade. Para o fundo, a gente vai estar usando verde pistache, que pode ser substituído por verde folha ou verde maçã, tá? Vou usar verde oliva para tá deixando mais intensa esse fundo, certo? Então, nosso fundo será feito com verde kiwi e verde oliva. Vou estar usando o pincel da Castelo C558, esse aqui é o número 0, pra gente estar fazendo o fundo. Coloquei no meu prato verde kiwi, verde oliva e um pouquinho do clareador com glitter. Esse clareador vai me ajudar aqui a unir os tons, tá bom? Se você não quiser usar, não tem necessidade. Se você quiser usar o diluente, pode ficar à vontade, tá bom? Então, pra começar com o meu pincel seco, eu vou pegar primeiro, ó, o verde kiwi. Vou tirar o excesso, bater no pratinho pra entrar na trama do pincel, certo? E aí, eu vou vir aqui no meu trabalho colocando o meu fundo. Vou começar aqui, ó, com a mão bem leve, tá? As cerdas do pincel encosta levemente no tecido. E eu vou descarregando a minha tinta com movimento circular, principalmente entre um elemento e outro. Não precisa fazer todo o contorno, é só um fundo, tá? Não precisa subir, preencher tudo. Volto no pratinho, pego um pouquinho mais de tinta e eu vou vir aqui, ó, na parte de cima, com movimento circular, ó, eu venho esfumando, tá? Nessa parte aqui, ó, eu vou subir um pouquinho com a sujeirinha que tá no meu pincel, ó. Só mesmo um pouquinho, certo? Volto no pratinho, pego mais, venho aqui, ó, entre as folhas nesse cantinho, coloco um pouco, ó. Vou trabalhando com movimento circular de forma que a tinta vai saindo no tecido. Quando eu vou com o meu pincel e a pincelada, ó, circular, afastando das folhas, ele vai ficando um fundo mais suave, mais clarinho, tá? Criando assim um degradê, próximo da folha com a cor mais intensa, e a partir que você vai se afastando, vai clareando mais, tá? Sempre voltando e pegando mais tinta, tá? No pratinho e com batidinhas, tá? Pra ajudar a entrar bem na trama do tecido. E quando você vier aqui, ó, descarregar mais lentamente, descarregar aos poucos, tá? Ó. Vou colocando aqui abaixo, movimento circular, com a mão bem leve. Mamãe. Sim, filho. Ó, vou descarregando. Mamãe. Dá bom dia pras meninas. Pá. Agora a gente vai começar a trabalhar com uma cor verde oliva. Gente, depois que você fazer o fundo assim, tá? Não precisa ser um fundo muito grande. A gente vai vir com verde oliva. Com o canto do pincel, ó, a gente vai colocar a tinta onde a gente quer dar um pouco mais de destaque, tá? Nas profundidades, ó. Eu venho nesses cantinhos. Ó, coloco, esfumo, tá? Se você pegar a tinta no canto do pincel, você vai pegar pouca tinta, o suficiente para colocar no cantinho. O pincel que eu tô utilizando é o Tigre, ele é 141, esse aqui ele é o número 8, tá? Importante é que seja um pincel chato, para você dar
o acabamento aqui que a gente precisa. Pode ser qualquer pincel que você gostar de utilizar, tá bom? Mas se caso você quiser trabalhar com os mesmos pincéis que eu vou deixar o contato, tá? Da Flávia, na qual eu compro os meus pincéis com ela, tá bom? Ó, aqui assim, ó, tem um pequeno espaço onde tem a folha e o botão. Então, eu coloco lá e dou uma esfumada, ó. Tá? Venho aqui nesse cantinho também, coloco um pouquinho e puxo para cima, ó. Deste lado, um pouquinho no cantinho, ó. Puxo. Aqui também, ó. Sempre pouca tinta, tá? Esfuma bastante para os tons se integrar, tá? Pode usar aquele diluente ou clareador para ajudar aqui a deixar um fundo mais uniforme, tá? Depende um pouco do gosto de cada pessoa. Eu gosto do fundo um pouco manchado, mas isso é um gosto particular meu. Aí eu já quero que você comente aí o que você achou desse desenho, tá? Da máquina. Eu sempre quis pintar um desenho assim, mas eu nunca achava um desenho que eu gostasse. Às vezes tinha muita rosa, ou às vezes a máquina era muito elaborada, né? E esse aqui eu acho que ficou excelente a quantidade de rosas e a facilidade com que essa máquina também foi colocada aqui, tá bom? Então, ó, vou intensificar aqui um pouquinho, tá? Agora, gente, eu vou vir abaixo das folhas, ó, e vou colocar um pouco de sombra, tá? Essa sombra abaixo das folhas aqui, ó, você vai ter que lembrar do sentido da pincelada para tá fazendo o chãozinho que eu sempre falo nos meus trabalhos, tá? Pincelada na horizontal, ó, tá? Seguindo o horizonte aqui, ó. Justamente para dar essa ilusão de que está apoiado em alguma coisa, tá? Movimento bem o meu pincel. Se achar necessário, você pode vir com o pituá e dar aquela esfumadinha que vai ajudar também a unir aqui os tons, ó. Tá? Mas é só um pouquinho mesmo, não precisa de muita coisa, é só para dar uma ilusão de que está tendo um apoio aqui, ó, tá? Já vou deixar de lado o meu pincel, vou no meu pituá aqui, ó, peguei um pouquinho do clareador, ó, no pituá. O meu clareador, gente, ele tá com glitter, tá bom? Ó, vou colocando e esfumando, ó, movimento pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra criar esse degradê de cor, tá? E o nosso fundo tá pronto, ó. Se quiser descarregar o restinho de tinta, ó, na sua pintura, para que você não perca nenhuma tinta, pode ficar à vontade, tá bom? Agora, a gente vai pras folhas, já separa as cores que a gente vai estar utilizando a folha aí, que são sépia, verde pistache, rosa antigo e azul soft. Agora, dá uma pausa no seu vídeo aí, separa as suas tintas pra gente ir pras folhas. Tinta no pratinho, sépia, verde pistache, azul soft e rosa antigo. Pode estar substituindo, tá bom, gente? Não precisa usar exatamente as cores que eu estou fazendo, não. Tigre 141, esse aqui é o número 6, porque a gente vai estar fazendo esta folha que está aqui, ó, tá? Como ela está por trás, ela ficou um pouco menor, por isso vou utilizar um pincel menor, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou preencher a minha folha com o pistache. Toda essa parte que está próximo da rosa. Fiz o preenchimento, vou deixar uma pequena lateral, sem fazer o preenchimento. E eu vou entrar com o meu rosa antigo, para dar uma tonalidade um pouco queimada para essa folha. Não tem o rosa antigo, não tem problema, você pode usar o cerâmica, o caramelo, o púrpura, qualquer tom mais avermelhadinho você pode estar usando aqui, tá? Telha, uma infinidade de cores dá pra estar substituindo essa cor aqui, tá bom? Ó, preenchi a lateralzinha.
Vou pegar a tinta de um lado só, sépia, tá? Com o sépia, ó, eu vou arrastar, ó, pro lado onde que tem a rosa. Já marcando a sombra que essas pétalas da rosa iria projetar na folha, ó. Na parte de cima, eu vou fazer a mesma coisa, vou escurecer, porque a rosa está por cima da folha. Certo? Eu vou limpar bem o meu pincel. Vou pegar tinta azul soft de um lado só. Não quer colocar azul soft? Pode ser o verde soft, pode ser o erva doce, pode ser até mesmo o branco, se você quiser fazer a iluminação com a cor branca. Eu sempre recomendo um tonzinho claro, mas que não seja o branco, mas depende do que você tem em mãos para estar trabalhando. Importante é não deixar de fazer a sua pintura, porque você não tem as cores que eu utilizei aqui, tá? Na ponta aqui, ó, eu vou pegar a tinta de um lado só do pincel, e eu vou vir de cima para baixo, ó, só para iluminar um pouquinho aqui, tá? Aqui, ó, eu posso dar uma pincelada com a sujeira da tinta, pouquinho. Este lado deve ficar mais escuro, certo? Vou pegar a tinta de um lado só do pincel e eu vou fazer uma dobrinha na folha com o azul soft. Depois que secar, você volte e retoque. Se você tiver dúvida, tem vídeo no canal explicando como fazer o retoque da folha. Vamos fazer mais uma para que vocês possam entender. Dessa vez eu vou dar um zoom de mais perto para que vocês possam visualizar bem o modo de que você vai fazer todas as outras folhas deste desenho. Esta folha. Vamos novamente fazer o preenchimento. Estou usando o pincel 6, pode usar o pincel que você gostar de fazer o preenchimento. Na lateral da folha, aqui, ó, eu vou colocar o rosa. Rosa antigo. Para deixar essa folha um pouco mais queimadinha. Se você não quiser colocar, não tem necessidade. Se você quiser substituir, pode estar substituindo. Depois de ter feito isso, ó, vou arrumar bem a pontinha aqui, ó, da folha, inclusive a outra também, que eu gosto que fique a folha bem pontuda. Ó, preenchi, limpo o meu pincel e eu vou dar a sombra. Sépia, divido a folha no meio, tá? Ó, arrasto para baixo, ó. Sépia, sem chegar na borda toda. Paro até aqui, ó, tá? Pego o sépia novamente, isca de tinta no pincel de um lado só. Eu vou vir agora do outro lado, na parte da borda de cima da folha, com o pincel em pé, ó, eu vou fazer a borda e eu puxo a pincelada curvada de fora para dentro. Certo? Pouca tinta, limpo o excesso. Eu, muitas vezes, gosto de esperar essa folha dar uma secadinha para mim vir iluminando, tá? Para evitar de eu ter que ficar retocando várias vezes. Vou vir, ó, com o azul soft, ó, com a pincelada curvada, para que não fique muito reto, para que a sua folha tenha movimento, ó. Eu faço as vírgulas fazendo a lervura. Agora, com tinta de um lado só, eu vou vir na parte de baixo, tá? Na borda da folha, ó, de fora para dentro, ao contrário do que a gente fez. Ó. E aqui eu vou fazer as lervuras. Ó, aqui na parte de baixo, só mais sujeirinha do pincel, tá bom? Porque ela tá bem próxima de outra folha. Vou pegar a tinta de um lado só e, se eu quiser, eu posso fazer uma dobrinha. Eu gosto muito de fazer dobrinha, tá? Mas se você não quiser, não precisa estar fazendo. Secou, você vai retocar essa folha. Então, dessa mesma forma, eu quero que você faça todas as folhas desse risco, certo?
Eu vou fazer as minhas folhas aqui e já volto pra gente fazer os botões. Botões verdes, muito simples de ser feito. Amoras, eu falei pra vocês pintarem todas as folhas, mas na verdade, essas folhas aqui, ó, elas estão por cima dessa parte da máquina. A gente teria que pintar essa parte da máquina para depois estar pintando as folhas, tá bom? Eu interti com o Nicolas conversando comigo e falei para vocês pintarem todas as folhas, quando na verdade a gente sempre tem que lembrar de pintar tudo que está por baixo primeiro, tá bom? Então agora a gente vai fazer os botões, tem um botão aqui e outro aqui no cantinho, tá bom? Vou dar um zoom para vocês verem de perto, é bem simples, a gente vai usar sépia, verde oliva e iluminar com um pouquinho do azul soft, da mesma forma que a gente fez as folhas, tá? Se quiser colocar um pouquinho do tom rosa antigo, também pode ficar à vontade. Vamos usar um pincel de número 6, que é um pincelzinho menor, porque os botões, eles são menorzinhos, tá bom? Então, vou fazer um botão com vocês e é só você repetir o passo a passo em cada botão, tá? Bom, esse botão aqui que a gente vai fazer, tá? Já tem um vídeo explicando aí como retocar a folha, inclusive eu faço um botão lá, tá? O botão tem várias formas de fazer, tá? Eu vou explicar de uma forma simples, fácil de vocês fazerem. Com um pincelzinho menor, eu vou marcar as minhas sombras aqui, ó, tá? Repare que tem uma divisão, uma pétala do meio e aqui. Aí, eu coloco aqui, esfumo um pouquinho a cor sépia, que é o nosso tom mais escurinho, né? E aqui abaixo também, ó. Eu coloco um pouquinho. Venho com o verde oliva, ó, e eu acabo de preencher, tá? Sempre respeitando o movimento da pétala aqui, ó. Eu não diria se é pétala, gente. Dessa partezinha aqui, ó, que tá fechadinha, ó. Ela vem curvadinha. Aí, a pincelada tem que seguir o movimento dele, tá? Isso vai ajudar a dar volume. E aqui na parte central, ó, eu vou vir com verde oliva e eu vou preencher, tá? Eu sei que na hora que você fizer isso, vai parecer que uniu os tons e misturou tudo, tá? Na parte de baixo, aqui, ó, vou marcar um pouquinho também. Pego tinta de um lado só do pincel e eu já vou puxar o cabinho aqui, certo? Ó, sempre com o pincelzinho em pezinho, pra fazer essas pontinhas aqui, ó, tá? Vai dar mais fluidez ao botão. Vou limpar o meu pincel. Vou pegar a tinta agora com o canto do pincel, isso é importante. Vou vir aqui, ó, giro o meu pincel, ó. Girei em forma de meia lua, eu puxo pra cima. Pego tinta de um lado só, estou usando verde soft ou azul soft pra tá iluminando, ou até mesmo o branco se você quiser, tá? Um tomzinho mais clarinho, ó. Eu tô usando as mesmas cores que eu utilizei na folha pra tá fazendo esse botão aqui, ó. E aqui no meio, ó, eu puxo pra cima, tá? Lembrando que essa parte do meio, ela vai ficar um pouco mais iluminada. Aqui na parte de baixo, ó, eu coloco, ó, e dou uma giradinha, tá? Na hora que você pôr, pode ser que a cor clara fique um pouco intensa, não se preocupe. Como ainda tá molhado, vai sumir, tá? Talvez você tenha que voltar e retocar para dar uma iluminação melhorzinha. Desta forma, é só repetir nos outros dois botões que a gente tem aqui nesse mesmo risco, tá bom? Vou fazer isso. Tem essa pequena parte aqui da máquina, tá? Que tem uma folha que tá por cima. Com o pincelzinho 6, o número 8 e a cor preta, eu quero que você faça o preenchimento, tá? Quando a gente vai trabalhar com a cor muito escura, o preenchimento tem que ser com muita tinta, com bastante tinta, para que a tinta entre bem na trama do tecido e depois que seque a pintura, não fique pontinhos brancos, tá bom? Então, a gente vai pintar as partes que vai levar mais outras cores e eu vou pintar o restante de preto, já vou mostrar para vocês detalhe por detalhe, tá bom? Se você tá aí, chegou agora, não esquece do like, tá? Se você tá me assistindo, não deu like ainda, dá um like aí para ajudar no engajamento do canal, tá bom? Para que a gente possa trazer mais conteúdo de qualidade para vocês, certo? Agora, essa parte aqui, tá? Então, a gente vai usar para pintar essa parte aí, cinza chumbo, cinza claro e a cor preta. Eu tô com um pincel de número 6, um pincel pequeno,
E eu vou preencher essa partezinha que tem aqui, ó. Com preto, a primeira coisa que eu vou fazer. Tá, ó. Preenchi com preto. Vou deixar quietinho aí, tá? Venho aqui, ó, nesse outro lado aqui, ó, nessa curvinha, ó, e vou preencher tudo. Vou preencher e depois eu vou iluminar aqui pra ressaltar, tá? O volume dessa peça aqui, ó. Então, no primeiro instante, é só mesmo preencher. Bastante tinta e depois volta e retoca se caso ficar algum pontinho, tá? É muito frequente, às vezes, a tinta não conseguir entrar bem na trama do tecido. Depois é só voltar e retocar. Ó, preenchi, tá? Com tinta de um lado só do pincel, ó, eu vou preencher essas partezinhas aqui, ó. Tá? Chegando até aqui, ó. Com o pincel de lado. Certo? Agora sim, vou limpar o meu pincel, lavar, na verdade. Vou vir com cinza claro. Vou colocar o meu cinza claro aqui, ó, na parte central, ó. Coloco o meu cinza claro. Venho com a esquinha do cinza chumbo. Vou colocar o cinza chumbo aqui e aqui. Bem rápido. Limpo o excesso de tinta, ó, e venho esfumando, ó. Tá? Observe bem como eu esfumo pra lá e pra cá, sem levar a tinta cobrindo toda a cor clara, mas sem chegar ela muito pra cá também. Tá? Com um pouquinho do cinza chumbo, ó, eu vou fazer aqui, ó, a lateralzinha, pegando tinta de um lado só do pincel, tá? Com o preto agora, ó, eu vou completar essa parte aqui, ó. Ó, eu pego a tinta, faço a curvinha, limpo o excesso, e aí eu vou levar esse preto agora, ó, pra cima do cinza chumbo, com movimento de vai e vem com o pincel de lado. Ó, fazendo isso até que a trama do tecido esteja bem preenchida. Certo? Agora, com a tinta preta, ó, eu venho cá, ó, e posso estar corrigindo alguma imperfeição. Ó, coloco o cabo de chegar até aqui assim. Eu gosto de corrigir essas imperfeições, gente, depois que a pintura tá seca, tá? O que que eu faço? Eu coloco ela na minha frente e aí eu vou dando olhada. Quando eu coloco a minha pintura com a placa, né, mais em pezinha, eu consigo verificar melhor os defeitinhos que tem do que com a placa deitada, tá? Ó, limpo o pincel, tá, ó. Dou uma trabalhadinha aqui, sem tampar muito essa minha iluminação, é pra criar um degradezinho mesmo aqui. E tá pronta essa nossa parte aqui. Agora, eu vou limpar o pincel, vou pegar um pouquinho do cinza claro, ó, e vou dar uma iluminadinha aqui, ó. Tá? Nessa bordinha. Só um pouquinho. E de cá também, ó. Eu gosto de fazer seco, gente, ó. Dou uma iluminadinha nessa peça e essa parte aqui tá pronta. Agora, vamos para a próxima. Ó, agora a gente vai fazer essa partezinha aqui, tá? E pra essa partezinha que eu vou tá fazendo, eu vou tá preenchendo ela com cinza claro. Tá? Preenchi com cinza claro, vou preencher esse aqui também, ó. Desculpa o Nicolas gritando aí, tá?
Aí eu vou vir com cinza chumbo, ó, coloco na lateral, ó, e vou jogando pra cima do cinza claro, ó. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, coloco e puxo, ó. Vou esfumando. Tinta de um lado só. Gente, eu tô com medo de borrar ali, que não secou ainda. E meu traço tá saindo todo torto, tá? Vocês caprichem aí, tá? Ó, tinta de um lado só. Estamos trabalhando com cinza chumbo. Ó, eu vou fazendo como se fosse um contorninho aqui, ó. Tá? E aqui na parte aqui, ó, eu coloco um pininho. Tá bom? E essa partezinha também está pronta, certo? Essa aqui, ó, de baixo eu vou preencher toda de preto. Tá? E na parte de baixo, eu vou preencher de cinza, ó. Cinza chumbo ou a misturinha do preto com cinza claro, tá bom? E aí a gente deixa secar, qualquer coisa a gente retoca com um pincelzinho menor, tá? Agora a gente vai fazer o carretel. Com o pincel da Condor 421, número 4, que é um pincel pequeno, pode ser o número 4 ou o número 2, tá? Eu vou fazer esses dois cabinhos, ó. Com pincel reto, tinta de um lado só. Eu vou fazer esses dois cabinhos. O do carretel aqui, ó. De preto, tá? Aproveitar para dar um retoque aqui nessa parte de baixo aqui, ó. A parte de baixo da agulha. Lembrando, gente, que a gente não tá fazendo realismo, tá bom? É uma figuração. Figurativo, não é realismo. Então, não precisa ficar se policiando demais pra fazer, não. É uma figura... Tem que lembrar uma máquina, tá? Porque o realismo não teria detalhes, muitos detalhes pra conseguir um realismo aqui, tá? Então, pra fazer essa parte aqui, ó, eu vou preencher no centro com um pouquinho do cinza claro. Ó, cinza claro pra fazer a linha aqui mesmo, né? Só pra dar uma iluminaçãozinha. E aí, eu vou vir com o preto, ó. Com o preto, eu vou colocar na borda, de um lado e do outro. Aqui nessa parte de baixo, ó. Também eu adiciono, e aí eu puxo. Puxo para o centro de um lado e também puxo do outro, ó. O pincel de lado, ó. Com o movimento de vai e vem pra dar essa textura, tá? Fiz isso, eu vou aguardar secar e a gente vai fazer essas pecinhas aqui do carretel. Tá bom? Enquanto dá uma leve secada no carretel aqui, ó, eu vou vir aqui dentro, ó, dentro aqui. E vou com um pincel pequeno, eu vou fazer o preenchimento aqui, ó. Com um pincelzinho bem pequenininho pra ficar bem preenchido, tá bom? Certo? Lavar o meu pincel. Porque agora a gente vai trabalhar essa partezinha aqui, ó, do carretel. Pro carretel, eu vou usar marfim, ocre ouro,
tá? Quem não tiver o ocre pode ser o siena ou o amarelo ouro, tá, gente? Vai ficar um pouco diferente, mas não tem problema não, serve também. A intenção é fazer um dourado antigo aqui, tá? Nessa parte do carretel. Então, eu vou começar, ó, com o marfim na parte central. Limpo o meu pincel. Ocre ouro aqui, aqui, aqui e aqui. Tá? Coloquei o ocre ouro, eu vou vir com o pincel de lado, pincel número 4 ou 2, um pincel bem pequenininho, ó. E vou esfumar assim, sem tampar todo o marfim. Tá? Fiz isso, eu vou pegar com o canto do pincel uma isca do sépia, ó. E vou colocar na lateralzinha aqui, ó, e vou puxar um pouquinho pra cima do ocre ouro que a gente colocou aqui. Tá? Só um pouquinho mesmo, ó. Na parte de baixo coloca um pouquinho. Agora, a gente vai pôr na parte de cima aqui do carretel. De cá também, ó. Movimento pra lá e pra cá. Tá? Observe pra você ver como fica douradinho, fica bem bonitinho, tá bom? Agora, o que a gente precisa tá fazendo, gente, é o preenchimento da máquina toda de preto, deixando apenas esse símbolo aqui sem preencher. Então, todo esse restante aqui a gente vai preencher de preto. Eu vou pegar um pincelzinho maior pra facilitar aqui o preenchimento e já explico pra vocês como proceder da agora pra frente, tá bom? Pra fazer o preenchimento aqui da base da máquina, eu vou usar um pincel da Castelo C522, esse aqui é o número 14, ele é um pincelzinho bem maior, tá? Se quiser usar um pituá, também pode, mas as bordinhas tem que ser feito com pincel chato. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui o preenchimento. Ó, lembrando que aqui, ó, ele vem até aqui assim, ó, tá? E aí ele desce, ó. Tinta de um lado só, eu já vou conseguir definir, ó, as bordas aqui, ó. Com um pincel menor, a gente vai estar fazendo essas partes aqui, ó. Preenchido, tá bom? Eu vou dar uma dica pra vocês aqui. Se vocês estiverem com um pouquinho de pressa, como eu, não é que eu esteja com pressa, mas hoje tá chovendo aqui na minha cidade. Como tá chovendo, gente, nem as folhas que eu fiz no início do vídeo secou, tá? Então, eu recomendo vocês pegar o ventilador, colocar a pintura de frente ao ventilador pra
poder secar mais rápido, tá? Mas sem tirar da placa, gente. Ou você pode vir com um secador de cabelo, tá bom? E borrifar um ar frio na pintura para ajudar a secar um pouquinho mais rápido, caso o ambiente esteja muito úmido aí para vocês, tá bom? Porque a gente precisa desse preto bem sequinho pra gente ver os pontos que precisa ser retocado e pra gente vir trabalhando a cor dourada no estêncil em cima dessa cor preta pra dar todos os detalhes que a gente vai estar colocando nessa máquina. Assim ficou a nossa primeira parte da nossa pinturinha. Na segunda parte, vocês vão estar vendo a pintura das rosas e todo o acabamento que vai ser feito nessa máquina, tá bom? Não se esquece de deixar o like e de assistir a segunda parte para a gente continuar fazendo essa linda pintura.